E aí, será que o Ethereum realmente tem potencial para valorizar? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Vou mostrar para vocês um site muito interessante que você deve conhecer, onde a gente pode fazer uma simulação, uma comparação, né, entre o Ethereum atual e o Ethereum antigo de Proof of Work e também fazer simulações para saber como que pode ser um cenário futuro do Ethereum. Fica comigo. Bom, esse daqui é o site, é o Ultrasound Money, e com ele traz um monte de informações aqui interessantes sobre o Ethereum, e eu vou mostrar aqui mais a fundo essas informações para você que não tem tanta experiência entrar aqui no site e daqui para frente com essa explicação que eu vou dar, você acompanhar em como vai estar o Ethereum. Então, se você já conhece o canal e é um assunto que te agrada, não esquece, deixa o like aí logo no começo do vídeo para não esquecer. Só que se você não conhece o canal, caiu de paraquedas aqui, não precisa deixar o like agora. Se durante o vídeo, vamos fazer um acordo, se durante o vídeo você achar que eu passei uma informação interessante que te agregou, aí você deixa o like e se inscreve no canal, fechado? Primeiramente, eu vou dar aqui um resumo, porque eu sei que nem todo mundo acompanha o mercado de criptomoedas ou está há muito tempo nesse mercado. Então você tem que entender alguns termos aqui para poder entender melhor no site, tá? E quando eu estiver mostrando o site, eu também vou explicar algumas coisas que vão aparecer ali de alguns termos. Mas o que você precisa saber agora? O Ethereum, antes de fazer essa atualização que transformou ele de Proof of Work para Proof of Stake, ele fez uma outra atualização que deu a possibilidade de queima. Como que funciona a blockchain? Quando você vai fazer uma transação, você tem que pagar uma taxa. E essa taxa, que é chamado de gás, ela depende de como estão a quantidade de transações na rede naquele momento. Se tem muita gente querendo transacionar, a taxa de gás sobe, então a taxa que você tem que pagar para poder fazer a transação fica maior. Se você faz a transação em um horário que poucas pessoas estão fazendo, a taxa de gás cai, então você paga uma taxa menor para poder fazer a transação. Vamos lá, por que que isso acontece? Pensa no seguinte, vamos dizer, vou botar um número aqui hipotético só para você entender como funciona a grosso modo. Vamos dizer que temos 10 validadores que pegam as transações para validar se elas foram feitas de forma correta ou não. E temos 100 transações para poderem serem feitas. Então são 100 transações para 10 validadores. Isso vai gerar um custo. Agora imagina se fosse 1000 transações para 10 validadores. Isso vai criar uma fila de transações. Então, a galera que está querendo passar na frente na fila, ela paga uma taxa de gás maior para sua transação ser feita mais rápido. Quem for paciente pode colocar uma taxa menor, entrar próximo ao final da fila e esperar. Quando passar esse monte de gente, esse monte de transação, a transação dele vai ser feita. E também, resumindo, essa atualização de queima do Ethereum fez com que parte da taxa gasta seja queimado. Então, quando você paga mais para poder fazer a transação com uma taxa de gás maior, mais tokens são queimados. Outra informação que você tem que saber é que o Ethereum fez a migração de Proof of Work para Proof of Stake. Então você tem que saber o que é isso de Proof of Work e o que é Proof of Stake. Proof of Work é prova de trabalho. É como o Bitcoin funciona até hoje. Basicamente, os validadores precisam de computadores cada vez mais potentes para poder resolver cálculos matemáticos cada vez mais difíceis para poder validar as transações e receber a recompensa. Já o Proof of Stake é uma prova de participação. Ao invés de você ter um computador mega poderoso para poder fazer validar as transações, você tem que ter a criptomoeda para colocar em stake e dependendo da quantidade de criptomoedas que você coloca em stake, você pega transações para poder validar. Como você está colocando moedas ali em stake e se fizer algo de errado, essas moedas vão ser apreendidas, você perde essas moedas, é tirar toda aquela burocracia, vamos dizer aqui, aquele peso para poder resolver cálculos matemáticos e poder validar a transação, deixando muito mais fácil você fazer essa validação. Agora você já entende o básico para poder analisar esse site aqui. Eu vou mostrar minha tela e eu vou explicar os termos mostrando a tela, porque vai ficar muito mais fácil de você entender. Bom, aqui no site a primeira informação que temos é o ETH Supply. Então é a quantidade de ETH que temos em circulação. Então a gente pode ver
que em 15 de setembro aqui a gente tinha 120 milhões 521 mil. Já em 7 de outubro temos 120 milhões 533 mil, tá? Então aqui, ó, aumentou uma quantidade de 12 mil etéreos em circulação, tá? Depois essa quantidade caiu. Então como assim? Ele subiu e desceu. No Bitcoin, por exemplo, a gente tem uma quantidade de supply máximo de 21 milhões. É isso e acabou. Nem a mais, nem a menos. Qual é a chance do Bitcoin ser realmente deflacionário, né? A moeda diminuir de tamanho? É as pessoas perdendo a carteira. Porque a gente tem 21 milhões, mas já tem muitos bitcoins perdidos, que ninguém mais tem acesso, tá? Então o Bitcoin tem uma inflação controlada até o momento que ele nem gera tokens, nem queima tokens. A queima seria a perda, como eu falei. Já no Ethereum, eles fizeram um modelo que, dependendo da quantidade de stake, dependendo da taxa de gás, você pode ter o supply aumentando ou diminuindo. Então, um token deflacionário seria um token que realmente queima mais do que produz. Então, ele, durante o tempo, vai ficando uma quantidade menor de criptomoedas e isso vai valorizando a criptomoeda. Então, tudo que eu falei lá atrás explica, né, o supply aumentar e diminuir. Chegou a um ponto aqui de 120 milhões 514 mil. Sendo que aqui para trás estava 120 milhões 520 mil etéreos, tá? E atualmente a gente está com uma inflação no Ethereum de 0,014%. Só que lembra que eu falei? Se tem mais gente utilizando a rede, a taxa de gás vai ser maior. A taxa de gás sendo maior, a gente vai ter uma quantidade de queima maior, tá? A gente vai chegar nisso. Então, aqui ele fala, ó, desde o merge, que foi a atualização que fez sair de Proof of Work para Proof of Stake, foi gerado 4.695 Ethereum a mais e o supply total agora está 120 milhões 525 mil. Aqui tem um botãozinho muito legal, que ele simula se estivesse no Proof of Work. Então, se a gente clicar aqui, ele faz uma simulação. Em azul é o Ethereum agora, em Proof of Stake. Tá? Em laranja aqui é o Bitcoin. Então o Bitcoin, lembra que eu falei? Ele tem uma inflação, né, já pré-determinada até chegar na quantidade máxima de criptomoedas. E aqui a gente tem a inflação se o Ethereum tivesse continuado em Proof of Work. Então no Proof of Stake a inflação dele tá muito menor do que a inflação estaria, né, se fosse no Proof of Work. Outra informação interessante é que ao invés de ter só 4 mil Ethereums novos, se tivesse no Proof of Work, teríamos 1.239.000 Ethereums novos, tá? Então essa é uma diferença absurda. Aqui embaixo a gente tem a quantidade de Ethereum queimado. Quando a gente troca aqui de Proof of Work para Proof of Stake, para Proof of Work, para Proof of Stake, não muda a quantidade de moedas queimadas, de Ethereums queimados. Por quê? Porque isso daqui tem a ver com a taxa cobrada. Aqui embaixo temos outras informações interessantes. Então aqui seria o aumento do supply. No Proof of Stake é 0,01%, tá? E teve um aumento aí, né, uma emissão de 622 mil etéreos. Então a gente teve uma emissão de 622 mil etéreos com 614 mil de queima. Se a gente colocar para Proof of Stake, a gente teria aí um aumento no supply de 3,53, com uma emissão de 4.931 etéreos e uma queima de 614 etéreos. Por isso essa inflação maior. Lembrando que aqui eu não vou entrar no mérito sobre se é melhor fazer a rede ser Proof of Stake ou Proof of Work, tá? Eu prefiro a rede Proof of Work, mas tem pessoas que preferem Proof of Stake. Tem várias redes que estão em Proof of Stake e funcionam muito bem, diga-se por sinal. Então, na minha opinião, é até bom que o Ethereum nem seja mais Proof of Work, porque aí fica o Bitcoin como Proof of Work e a gente coloca lá as nossas moedas para reserva de valor no Bitcoin, no Proof of Work, no que a gente sabe que não vai se alterar. E o Ethereum é isso, cara. O Ethereum vai passar por atualização,
tem um dono por trás, então você tem que levar isso em consideração quando for investir em Ethereum. Então estou me apegando só aos dados, tá? Vamos voltar aqui para o site, continuar dando uma olhada. Aqui a gente tem o time frame de um dia, então o período de um dia. Aqui, né, nesse último dia que eu estou vendo, a gente tem as taxas em azul. Então azul, uma cor mais fria, quer dizer que foi uma quantidade mais baixa de gás. A gente tem aqui os valores mais quentes, tá? Então, que mais pagaram taxas e vai gerar mais queima. Então, no mercado aí, de alta, de hype, com bastante gente fazendo transações, a queima vai ser insana, porque o gás vai ser bem mais alto do que está sendo cobrado. Está sendo cobrado gás super baixo comparado ao que a gente já teve. Aqui do ladinho a gente tem a média, né? Então no último dia aí variou a taxa de gás de 9,2 até 91 e a média foi 16, ok? Aqui é interessante porque a gente tem a projeção do supply, da quantidade de Ethereum. Então aqui a gente tem o burn rate, por exemplo, então é a taxa de queima. Se a gente aumentar a taxa de queima, o supply tende a diminuir. Se a gente diminuir a taxa de queima, por exemplo, e botar zero, o Ethereum tende ao infinito, já que não vai ter queima. Então você pode ficar brincando aqui para ver a taxa de queima, as recompensas, etc e tal, tá? É um simulador. Aqui embaixo temos outro simulador, né? Então aqui a gente tem as atualizações, aqui foi a parte de burn implementada e aqui foi a mudança para Proof of Work. Deixa eu ver se estão vendo certinho, bonitinho. Então aqui a gente tem a quantidade de stake, né? 30 milhões em stake, uma simulação, você pode diminuir e aumentar. Conforme a quantidade aumenta, a recompensa fica maior também. Se tiver menos em stake, a recompensa ali fica menor, ainda mais porque daqui é a recompensa de novos etéreos, né? A pessoa paga a taxa, então parte também vai para recompensa. Então vamos botar aqui 30 milhões e aqui tem o gás que a gente vai pagar pelas transações, que as pessoas vão pagar. Lembra que a média foi 16? Você pode descer aqui e colocar aqui 16 de média. Então com essa quantidade aqui, ó, de 30 milhões de Ethereum em stake, geraria 2,5K, né, 2.500 Ethereum por dia, com uma taxa de 17, queimaria só 1,7K, tá? Então ele ficaria um token com inflação, né? Inflacionário. Se a gente aumentar aqui, por exemplo, a uma taxa de gás de 30, por exemplo, ele já vai queimar 3.000, enquanto ele produz 2.500, então ele vai ficar com menos 500, então vai ficar deflacionário. Então você pode brincar aqui, quanto que vai queimar se tiver num momento de hype, muitas transações sendo feitas e a média ser 80 de gás. Ele vai queimar 8.000 etéreos por dia. Então aqui a gente tem até umas informações interessantes, ó. No tempo de um dia, teve uma queima aí de 1.682 etéreos. No tempo de 30 dias, foram 46.000 etéreos. No tempo de 5 minutos, 5 etéreos. Aqui do lado a gente tem os protocolos aí que queimaram Ethereum, né? Ó, Burn Leaderboard. Então, é um ranking de queima de Ethereum. O OpenSea está aqui em primeiro e o Uniswap V3 em segundo. Aqui embaixo a gente tem os blocos, tá? Quando você faz as transações, essas transações são unidas num bloco e esse bloco vai para o validador aprovar ou não, tá? Então aqui tem o gás pago pelo bloco e tem aqui quanto de Ethereum foi queimado. Então você paga a transação, mas as transações são unidas para poder formar um bloco. Mais embaixo a gente tem aí os recordes de queima e temos as categorias que mais queimaram tokens, né? Então a gente tem aqui ganhando a parte de NFT, e faz sentido, já que o OpenSea é um marketplace de NFT. E em segundo, a gente tem o DeFi, que faz sentido, porque a Uniswap V3 é a parte de DeFi. Tá até escrito aqui, né? NFT e DeFi. Descendo mais no site, você tem umas informações bem mais específicas para a galera que quer saber um pouco mais aí sobre os validadores, né, sobre os mineradores. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, ó, não esquece do acordo que a gente fez lá atrás.
deixa o like e verifica aí se está inscrito no canal. Lembrando, se você está começando agora no mundo das criptomoedas, tem aqui embaixo o meu curso, minha mentoria, para te ajudar nesse mundo aí das criptomoedas, fazer sua primeira compra, investir pela primeira vez aí no DeFi. Você pode entrar em contato comigo ou tem um curso todo estruturado para você aprender do zero ao avançado. Aproveite porque o curso está com um preço super especial e em breve eu vou aumentar o preço do curso, tá? Então já garante, ele é perpétuo. Você compra uma vez, tem acesso a todo o conteúdo e a futuras atualizações. Lembrando sempre que você também pode me seguir no Instagram, link tá aqui na descrição, é Ramon_Cunha, e lá eu tô sempre respondendo mensagem e abrindo caixa de pergunta para poder tirar a sua dúvida. Se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui que pode te interessar. É uma comparação direta entre o Bitcoin e o Ethereum para você saber aí qual é o melhor. Muito obrigado pela presença, abraço, fui!